Redes sociais para franquias. Hoje irei contar para vocês as melhores práticas e o que fazer e o que não fazer dentro do ambiente das redes sociais. As redes sociais dentro do universo do franchising são muito utilizadas atualmente, mas é importante lembrar que elas começaram, se você for olhar, há pouco tempo atrás. Em 2005, 2006, começaram os primeiros indícios das principais e iniciais redes sociais. Naquela época era o Orkut e o Facebook. Atualmente, as principais redes sociais existentes são Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e o Twitter. Cada uma tem um propósito específico dentro da abordagem de marketing ou de divulgação. Então é muito importante, dentro do seu viés de divulgação ou viés de marketing, ter estabelecido qual é o padrão e qual a abordagem que a sua franquia quer realizar dentro desses canais e dentro dessa rede social. Nós, como um exemplo, a Central do Franqueado utiliza hoje abordagens através do LinkedIn, Facebook e atualmente com o nosso canal do YouTube. Ou seja, essas são as principais redes sociais que nós, como empresa, utilizamos atualmente para divulgar os nossos produtos, os nossos serviços e também, principalmente, educar e trazer informações relacionadas ao mundo do franchise. Com relação às redes de franquia, é muito comum surgirem dúvidas e dificuldades com relação à questão da presença das unidades franqueadas relacionadas às fanpages ou até mesmo, muitas vezes, quais canais utilizarem dentro dessas redes sociais. Então, é muito comum você olhar dentro de uma fanpage, por exemplo, no Facebook, e ver que existem diversas fanpages da mesma marca. O que isso significa? Significa dizer que a franqueadora ela está liberando, por exemplo, que as unidades franqueadas elas utilizem diversas fanpages utilizando esses canais. Isso é correto ou não é? É muito importante dentro da sua estrutura e abordagem de marketing, principalmente na organização inicial dos processos da franqueadora, ter claro, também ter as regras aonde os franqueados podem atuar. Então, dentro dos seus processos e da sua organização, é importante deixar claro para o franqueado se ele pode ou não atuar dentro da abordagem. Eu considero que muitas vezes fica um pouco poluído. Por exemplo, você vai entrar numa fanpage de alguma franquia e tem lá uma tripa de 20, 30 franquias. E daí, se você for pesquisar mais a fundo e olhar uma a uma, vai ver que existem informações ou muito antigas, ou muitas vezes o marketing daquela unidade não está correspondendo ao que a franqueadora se propõe como imagem de marca. Então, muitas vezes, esses são pontos de atenção que a franqueadora deve exercer junto com as unidades franqueadas, até mesmo porque a sua franquia ela quer passar uma imagem de uma marca que esteja presente, organizada, estruturada, e ter esse elo de ligação onde existam diversos canais e abordagens aonde o franqueado atue, muitas vezes não vai estar passando a melhor mensagem de forma clara e organizada. Outro ponto muito importante é saber quais os canais. Quais os canais dentro desses que eu comentei, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, quais que realmente fazem sentido para a operação e principalmente para questões de divulgação da sua rede de franquias como um todo. Então é importante elencar quais os principais canais. Muitas vezes não existem recursos, não existem pessoas ou até mesmo conteúdo organizado para distribuir nesses 5 ou 6 canais existentes atualmente no mercado. Então é muito importante ter essa clareza e essa organização, até porque cada público existente dentro dessa rede social, ele atende e ele aborda com diferentes abordagens. Por exemplo, o pessoal do Instagram, ele gosta muito mais de coisas mais interativas, onde tenha algum tipo de vídeo, alguma coisa mais momentânea, instantânea. O Facebook tem um viés um pouco mais, com um viés mais orientativo a nível de informação. O YouTube, por exemplo, vai trazer uma abordagem mais a nível educacional, onde vai trazer algum tipo de vídeo ou tipo de informação mais a nível de treinamento, algum tipo de outro tipo de abordagem mais institucional.
Então é muito importante ter uma linha editorial, muitas vezes, para organizar o que cada canal vai se propor para se realizar. Então, como dicas e pontos importantes de atenção, é saber se a franqueadora ela vai deixar possível ou não os franqueados atribuírem diversas páginas para eles mesmos gerenciarem, o que eu considero que muitas vezes é um ponto complexo de se administrar. Então imagina a franqueadora, ela vai ter que administrar ou olhar também, fazer todo um processo de auditoria e avaliação para saber se o franqueado está falando a maneira que a franqueadora deseja. Então é um ponto de atenção e tem que tomar cuidado com relação a isso. Outro ponto muito importante que deve ser orientado é justamente o que fazer dentro dessas abordagens e de que forma fazer. Então são pontos relacionados às instruções direcionadas dentro da área de marketing como um todo. Então, redes sociais é importante, é um canal de divulgação excelente para a abordagem do franchising, mas eu considero como ponto principal tomar muito cuidado com essa questão relacionada aos franqueados, mas como instituição e como marca, a franqueadora ou a rede de franquias, com certeza é importante escolher 2, 3 ou até mesmo 4 canais principais, onde a franqueadora e a rede de franquias ela vai divulgar, vai mostrar e vai institucionalizar os seus produtos, os seus serviços e a sua forma de atuação. Então, saber dividir o que fazer e o que não fazer é muito importante e orientar principalmente os franqueados e a estrutura da franqueadora. Então, se você quer saber mais sobre conteúdos relacionados ao franchising, acesse o nosso blog ou acesse também o nosso YouTube, onde produzimos continuamente diversos conteúdos relacionados ao mundo do franchise. Obrigado e até a próxima!